Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Saúde em Pauta. Gente, o tema de hoje eu acho que é pra você, porque pra mim também é. Sabe por quê, gente? Sabe qual que é o tema? É o seguinte, sabe quando você traça uma pequena meta ou aquela meta lá longe, você fala, ai, não vou não. Ah, eu tenho que beber tanto de água por dia. Ah, depois eu bebo. Ah, depois eu vou na academia, né? E você vai passando. Isso tem um nome. Procrastinar, acertei, hein, Renata? Tá vendo? Procrastinar. Ó, no dicionário eu procurei. Transferir para outro dia ou deixar para depois. Adiar, delongar. Quem nunca, hein? Se identificou? Então esse programa é para você. A gente recebe aqui no estúdio da Up TV a Renata Pelisson, ela que é especialista neste e em outros temas também e é psicóloga. Renata, muita gente chega no seu consultório com esse tema, né? Muita gente. Com essa questão, né? Como com essa resolver. demanda, né? Com essa problemática grande. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de estar participando com vocês. E espero poder esclarecer algumas dúvidas aí sobre esse tema, porque realmente é uma demanda que acontece muito. A gente que agradece, viu? Obrigada mesmo por ter vindo até aqui com a gente, compartilhar um pouquinho do conhecimento. O Instagram dela, a gente tem muito conteúdo também, hein? Vamos já passar. Verdade. É o arroba? É @psico.repelisson. Olha só. Com 2 L's e um S só. Então anota aí pra você acompanhar. Agora vamos falar do tema, então. Conta pra mim, muita gente chega então falando, ai, não consigo cumprir essas pequenas metas. Muita gente. E normalmente a procrastinação acontece justamente porque a pessoa tem dificuldade de entender que ela precisa fazer pequenas metas, né? Normalmente a meta é muito gigantesca, então eu preciso perder tanto de peso, preciso alcançar tal objetivo, preciso tomar tal decisão na minha vida, né? Ou cuidar de alguma questão de saúde mental, saúde física. E aí quando você olha, a meta ela é tão grande, mas tão grande que você fala, a pessoa nunca vai conseguir chegar de fato, né? Porque ela não tem pequenas metas. Como é que ela vai construir isso até chegar lá? Então é um degrauzinho que a gente tem que ir. Exatamente. E aí na terapia a gente vai aos poucos, né, estabelecendo quais são as melhores estratégias, as atitudes, as mudanças mais assertivas para que essa pessoa construa uma escada e chegue no objetivo dela, que é o maior, né? Isso é importante a gente ter em todos os segmentos da nossa vida? Ah, com certeza, né? Com certeza. Porque, por exemplo, eu sempre dou o exemplo de um bebezinho, quando ele nasce. Se a gente exigir que esse bebezinho saia andando, né, ele não vai conseguir. Às vezes a gente faz isso com a gente mesmo. A gente não tá batendo na mesma tecla, mas aquilo é demais pra gente naquele momento. Então a gente tem que construir os pequenos passos, as pequenas metas, né, até chegar nessa meta maior. E o que faz a gente procrastinar? Que palavra, né, Renata? Ai, gente, que difícil falar, né? É difícil fazer também. É difícil fazer. Talvez adiar, né? Adiar, difícil. Substituir. Olha, eu acho que as causas, né, os motivos podem ser diversos. Então, por exemplo, se eu evito algo, se eu procrastino, né, em alguma área da minha vida, pode significar que eu esteja tentando adiar realmente, entrar em contato com algum estímulo que esteja envolvido, né, com aquele assunto, enfim, seja profissional, amorosa, social, enfim. Ou pode ser que, de fato, eu ache que aquilo demanda uma energia muito grande e aí eu fico evitando para economizar energia, porque o nosso cérebro é expert em economizar energia, né? Tudo que puder poupar energia, tudo que puder exigir de nós um gasto menor de energia psíquica, né, e física também, porque a gente é preguiçoso também, ele vai querer, né? Então a gente tem esses como os principais motivos, talvez. E alguns bloqueios também, a gente pode falar, por exemplo, vou te dar um exemplo, só para você me falar se é ou não, né? Tenho certeza que eu tenho um bloqueio com o inglês, né? Por quê? Porque minha mãe fazia inglês quando era criança e ia fazer muito inglês e eu ficava sozinha. Ai, onde tá sua mãe? Tá fazendo inglês? Olha e aí eu passei na adolescência, assim, um monte de amiga falava inglês fluente, eu não sabia nada. E eu tenho esse bloqueio, toda vez que eu vou aprender é difícil. Então, assim, pode ser uma coisa inconsciente que vem de lá, de algum trauma também? Claro, pode ser uma associação que você tenha feito, né? Então, eu associei o aprendizado do inglês com uma coisa que foi aversiva para mim. Então, toda vez que eu entro em contato com esse aprendizado do inglês, automaticamente meu cérebro busca aquela associação que eu fiz, né? E aí ninguém gosta de sentir essa coisa aversiva, então a gente evita mesmo.
E tem a preguiça, né, também. Tem a preguiça mental, que preguiça de pensar, que preguiça de fazer. Exato. Né? Mas às vezes essa preguiça, ela também pode significar alguma coisa. Como uma coisa assim, a fulana é desleixada, é preguiçosa. Mas não, se essa preguiça ela tem se repetido, se essa preguiça ela é frequente, se ela começa a ser disfuncional para as áreas da nossa vida, então área pessoal, área familiar, profissional, se isso está sendo abrangente, a gente pode até começar a pensar num transtorno mental, né, num transtorno psíquico, alguma coisa que está realmente grave ali, e não só um desleixo, uma coisa que a pessoa não faz questão. Gente, olha o que a Renata tá falando, olha a importância de você fazer um tratamento que tenha um processo. Exato. Né? Porque assim, hoje em dia a gente joga no Google e vê na mídia muitas formulinhas mágicas, né? Resolva isso em tum. É o que mais tem, né? E olha, pode ser tanta coisa, né? Eu acho que esse processo investigativo, esse é um processo, né? Como você está colocando numa terapia, né? Exato. E aí a terapia com certeza é o melhor caminho para você conseguir descobrir tudo isso, né? Para você conseguir elucidar essas coisas que ficam meio internas, meio subjetivas para nós. E, enfim, e isso acho que é o melhor caminho, sim. Como que a gente identifica, Renata? Assim, a gente olha e fala, isso é normal, quanto isso é saudável? É normal, a gente, eu não vou lavar a louça agora, né? Porque, hoje eu queria lavar a louça, limpar minha casa, Nana, né? Não vou agora, vou assistir um Netflix, ou, né? Algumas coisas, ou quando você fala, viu, não, tem alguma coisa aí, vamos resolver. Que pode ser sério, né? Sim. Eu acredito, assim, que quando a gente olha para questões de transtornos psicológicos, por exemplo, né? A gente sempre tem que olhar a incidência disso no aspecto funcional da nossa vida. Então, o quanto isso é só uma louça que eu deixei para depois porque eu estava cansada de fato, ou porque eu não queria muito lidar com aquilo naquele momento, e o quanto isso está sendo prejudicial para mim num todo, né? Então, essa louça eu adio por quanto tempo, né? É só a louça? Ou é a casa inteira que tá ali daquele jeito, eu fico adiando começar, eu evito entrar em contato com a bagunça, o começo, as coisas que eu não quero ver, né? O quanto eu tô mascarando isso, o quão prejudicial tá sendo tudo isso pra mim. Então a gente tem que analisar um contexto, porque um sintoma só não vai descrever, não vai caracterizar qualquer tipo de doença, né? Tipo, você espirrou, pode ser alergia, pode ser rinite, sinusite, gripe, pode ser um monte de coisa. E na saúde mental também, né? Na saúde mental a gente tem que considerar alguns sintomas para se chegar num transtorno psicológico, por exemplo. Certo, gente. A gente vai para um rápido intervalo, tá bom, Renata? A gente já volta, fica aí com a gente, que já estamos de volta falando com Renata Pelisson, ela que é psicóloga, com o tema procrastinação. Falei certinho agora. Até já. Estamos de volta com Saúde em Pauta, conversando com a Renata Pelisson, ela que é psicóloga. Estamos falando sobre por que a gente adia as coisas. A tal da procrastinação, que é uma palavra que está na moda, que a gente vê na mídia. Então, convidamos uma especialista para falar sobre o tema. Renata, como que pode piorar, né, esses adiamentos que a gente vai fazendo aí no nosso dia a dia? Olha, a procrastinação, quando ela não é cuidada, ela só vai piorando, né? Isso acho que já por si só já é um agravante, né? A pessoa percebe que tem essa dificuldade e não procura ajuda, não procura um profissional, seja, né, um psicólogo, seja alguma outra pessoa que possa ajudar com isso. Normalmente é o psicólogo, né? Então, por si só já é um agravante, mas eu diria que uma coisa que está piorando ainda mais a procrastinação nesses últimos tempos, que é as redes sociais, né? Por quê? Porque é muito fácil, você tem acesso a tantas informações ali que é um facilitador da sua procrastinação. Então você já não está afim de fazer tal coisa, já não está muito engajado para conseguir aquele objetivo. Aí você para no meio do dia, que seja no meio do trabalho, às vezes acontece também, né? E vê um vídeo, vê alguma coisa, às vezes você vai dar um Google em alguma coisa e de repente você está vendo o TikTok, o Instagram, o vídeo, alguma coisa assim, e perdeu horas ali, né? Então, por ter muitas informações fáceis, de fácil acesso para nós não percebemos, mas ela piora muito a procrastinação. E o duro que a rede social, assim, né, é o que você falou, né, Renata? A hora que a gente vê,
E olha, tem muita gente que tem o péssimo hábito também de fazer isso quando tá dormindo, antes de dormir, aí já não dorme, aí até o sono é adiado, né? Higiene do sono, né? Vai embora. Vai embora. E tem tratamento quando você percebe, você fala, ai, viu? Peraí, tô parando, não tô fazendo nada, tô aqui na rede social, tô aqui adiando. Tem tratamento pra isso? Claro, tem sim. A gente tem uma terapia específica hoje, que inclusive é a terapia que eu trabalho, né? Que eu utilizo como método de trabalho. Mas está muito em alta, então tem muitos psicólogos hoje que estão trabalhando com ela, que é a chamada terapia cognitivo-comportamental. Né? É uma terapia voltada para a cognição, né? Que são os pensamentos, e para o comportamento. Né? Ela vem da linhagem do comportamental, mas acrescentando aí um pouco da cognição também. E nessa terapia, né, que é feita por psicólogos unicamente, né, especificamente, a gente pode trabalhar a procrastinação como uma forma de readaptação dos comportamentos, né? Claro que primeiro investigar a causa disso, entender o porquê que essa pessoa está procrastinando, não tem receita mágica para todo mundo que procrastina, né? Cada pessoa é um caso. Mas uma vez que nós conseguimos entender o principal motivo, né, a principal função dessa procrastinação, desse comportamento, a gente também consegue intervir, né, com estratégias aí que sejam assertivas para que esse comportamento seja modificado e essa pessoa consiga ter uma vida mais funcional nesse quesito. Complexo, precisa ir para terapia mesmo. Tem várias estratégias aí que podem ser utilizadas também para isso? Sim. Uma das coisas que eu sempre passo, né, principalmente na minha rede social, que é onde eu divulgo, né, eu trabalho em saúde mental, é a estratégia das pequenas metas. Né? É uma das coisas que a gente sempre fala que funciona para quase todo mundo, né? Eu acho que, na verdade, é uma regra geral aí. Quando você faz pequenas metas, você identifica quais são os próximos passos, né, a serem dados, você consegue chegar no seu objetivo, mesmo que devagar, né? O que é um desafio para nós hoje, porque a internet é muito rápida, tudo acontece muito dinâmico, muito para ontem. E aí, quando a gente se depara com essa necessidade de acontecer assim, eu tenho que dar um pequeno passo, um passinho de formiguinha, eu tenho que fazer por exemplo, o inglês, né? Eu tenho que aprender inglês. Tá, então o que eu preciso? Eu preciso fazer uma semana de aula para começar a falar? Não, né? Eu tenho que estudar, eu tenho que me dedicar, eu tenho que assistir vídeos, eu tenho que, enfim, praticar. E aí sim, pode ser que eu consiga falar ou não, dependendo do meu grau de dificuldade, né? Então, fazer pequenas metas em geral é uma das coisas que eu sempre recomendo, tanto para os meus pacientes quanto para os meus seguidores. Pequenas metas. Sabe que eu fiz isso sem saber, hein, ó. Precisava emagrecer, aí eu falei assim, eu vou pôr datas assim. Eu coloquei datas, falei assim, menos 2. Menos de 2 em 2, sabe? Menos 2 quilos. Fui fazer. Chegou até uma hora. Agora eu parei, sabe? Mas eu fiz um pouquinho. Sem saber se já fez. Agora eu estacionei, né? Agora eu tô olhando a paisagem. Mas enfim. Mas é interessante, né? Fazer pequenas metas, porque a gente vai subindo os degraus, né? Achei bem interessante. Existe alguma forma, eu sei que essa pergunta é meio utópica, né, da gente viver de maneira equilibrada, porque assim, ó, a procrastinação, ela pode estar ligada a outras coisas, que nem a ansiedade, ou a depressão, né, representa algum desequilíbrio? Com certeza, a procrastinação, ela tem muita associação com a ansiedade, né, então ela surge normalmente por conta da ansiedade, mas o contrário, o ciclo também se retroalimenta, né, então se eu tô ansioso e eu começo a procrastinar, por quê? Porque o ansioso, ele antecipa muitas coisas, certo? Então, ele vive no futuro, né? Vive no amanhã. Se ele vive no amanhã, ele vive com aquela impressão de que a energia que ele tem que demandar, que ele vai dispensar naquilo, é muito grande, né? Então, por exemplo, tenho um programa de TV para apresentar, né? Eu fico pensando naquilo, antecipando tanto aquilo, que de repente estou despendendo uma energia sobre aquilo, energia psíquica, né, nesse caso, que é maior do que eu precisava, né? Então eu antecipo demais e aí por ver que é uma coisa assim tão grande, que parece tão utópica, ai meu Deus, eu não vou conseguir, eu procrastino. Então eu acho que eu não tô pronta. Aí eu vou procrastinando, vou deixando para depois. Aí o que acontece? Eu deixo tudo para a última hora, retroalimento o ciclo, eu começo a ficar ansiosa de novo, né? Então, com certeza, a procrastinação tem tudo a ver com ansiedade.
mas ela também está presente em outros transtornos, né? Como, por exemplo, o déficit de atenção e hiperatividade. O TDAH tem uma marca, assim, que está sendo muito falado hoje em dia também, uma marca muito grande de procrastinar, né? Então, por si só, uma pessoa que tem o diagnóstico é uma pessoa procrastinadora, né? Então, sim, é um alerta, você precisa identificar isso e procurar ajuda profissional para saber se realmente é uma coisa normal ou se você precisa de um auxílio de um profissional ao longo aí de um processo, de um tempo, até que você consiga lidar com isso da forma mais adequada. E no nosso dia a dia, assim, né, existe algumas dicas além das pequenas metas que eu achei que foi fantástico, né, pra gente manter uma vida equilibrada, saudável, falar, opa, não vou muito nem pra cá nem pra lá, deixa eu voltar, né. Tem algumas dicas especiais aí pra gente tentar se manter equilibrado? Porque é tão atribulado o dia a dia, né, Renata? É tão difícil, né? É tão difícil também a gente pensar, né, numa coisa que seja a resposta para todas não tem, né? Uma pílula, não tem. Mas assim, eu entendo que quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de considerando várias áreas da nossa vida, né? Porque às vezes eu estou em equilíbrio com a área profissional, mas de repente as outras áreas estão ficando para trás, né? Então, eu acho que quando a gente fala de equilíbrio, a gente tem que considerar uma homeostase, né? Entre todas as coisas, uma coisa que esteja integrada, né? Então, assim, por exemplo, se eu de repente tenho uma realização profissional, mas eu não cuido do meu corpo, isso vai pegar em algum momento, né? Eu vou sentir isso em algum momento, meu corpo vai me cobrar, minha saúde física, mental, vai me cobrar em algum momento. Então, o ideal é que você considere todas as áreas da sua vida como primordiais, como um foco de prioridade mesmo, né? Então, eu vou trabalhar bastante, eu vou conquistar as minhas metas profissionais, eu vou estudar, mas eu também vou praticar uma atividade física, eu também vou ter uma meta, como você mesma colocou, né, de emagrecimento, seja o que a pessoa quiser. Eu vou ter pelo menos um período na semana para eu cuidar da minha saúde mental também, né? Eu vou procurar uma terapia, um autoconhecimento, que seja. Se não tiver nenhuma questão latente, né, é autoconhecimento. Mas se tiver um quadro, né, um quadro clínico, seja psiquiátrico, enfim, você precisa procurar a terapia, e já não é uma opção também, né? E, enfim, aí a parte espiritual também a gente compreende na terapia como parte do todo, né? Então, se essa pessoa, de repente, tem as outras áreas desenvolvidas, mas falta, né, a fé, em algum momento ela pode sentir esse desequilíbrio, essa necessidade de se apegar a um fator protetivo, né, de fé, enfim. Então, se você tiver a busca, né, por aprimorar todos esses fatores e todas essas áreas integradas da sua vida, provavelmente você vai viver bem, né? Claro que as emoções estão aí, da mesma forma que elas vêm, elas vão, e isso para todo mundo, a gente tem que se acostumar com isso, né? A gente tem que saber aceitar também que às vezes a gente vai estar triste, às vezes a gente vai estar com raiva, às vezes a gente vai estar, né, estressado, e às vezes a gente vai estar feliz, então faz parte da vida também. Obrigada pela companhia. Já sabe, tem o Instagram para você seguir mais dicas aí da Renata. Pode seguir, pode acompanhar, que sempre tem um vídeo novo lá que eu também já tô de olho. É bem legal, viu, gente? Fica a dica. E já sabe, toda terça tem um programa novinho para você aqui na UP TV. Tem encontro marcado todos os dias ao meio-dia aqui na UP TV. Gente, até a próxima. Tchau!